Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Daniele Diógenes, trazendo para você o maná diário. Eu quero dizer nesta manhã que Deus é aquele que cuida, que zela, que conserta, que confronta, que ama, que corrige. E nós precisamos, para viver novidades, corrigir. E essa correção, ela quando vem de Deus e nós entendemos que necessitamos e aceitamos ela, nós somos privilegiados, somos bem-aventurados. O Senhor, Ele nos ama de maneira incompreensível. O seu amor por nós é algo que não se pode imaginar, de tão grande que é. É tão grande que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Aqui nós vivemos uma passagem, mas o que eu tenho feito aqui? Quais os meus posicionamentos enquanto eu estou na vida terrena? A palavra, ela nos garante que se nós quisermos e nós ouvirmos, comeremos o melhor da terra. Deus, Ele tem sempre o melhor preparado para nós, mas por vezes as nossas escolhas nos faz pecar, nos faz cair, e isso nos traz consequências. A palavra do maná diário de hoje, eu quero falar sobre o perdão de Deus, o alcance da misericórdia e a renovação de Deus para aqueles que se arrependem e querem viver uma vida de conserto com o Senhor. Está lá no Salmo 51, tem essa palavra queimado no meu coração e eu quero trazer aqui, certamente vai falar com você. Diz assim o salmista Davi, acerca do seu pecado, ele vai agora clamar a Deus por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Essa palavra vem trazendo aqui a confissão de Davi. Davi, ele vai cair no pecado de adultério, no pecado aonde ele projeta, onde ele executa, onde ele intenta
a morte de Urias, esposo de Betseba, a qual aquele homem trabalhava, estava ali compondo o exército de Davi. Era alguém que era fiel, era alguém que era leal. E Davi, no período da guerra, ao invés dele estar na batalha, ele estava passeando na varanda do palácio, ele estava distraído e por um breve momento ali ele não vigiou. E a vigilância, ela precisa fazer parte da nossa vida. Temos que vigiar com o olhar, temos que vigiar com o que falamos, com o que ouvimos. E Davi olha aquela mulher se banhando ali no terraço, aquela mulher bonita, formosa, atraente, e aquele homem desejou. E quando ele deseja, a carne dele grita, ele tem o desejo de ter, aleluia, aquela mulher para ele. E ele pergunta, ele vai dando desejo, aquela vontade, dando lugar. E ali ele diz, de quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher tão formosa? E vão dizer, é de Urias, o Eteu. Oh, glória. Mas ainda assim ele sabia que a mulher era casada, que a mulher era de um dos seus soldados, mas ele não poupa o seu desejo, ao contrário, ele se lança. E quando ele se lança, ele comete um pecado, ela fica grávida e ali toda uma situação é criada, porque ele fazia diante dos olhos de Deus, não diante dos olhos do homem, mas o Senhor via tudo, queridos. O Senhor conhece todas as coisas, e a Bíblia diz que ali a mulher fica grávida, manda dizer a Davi. É por isso que ele mesmo no Salmo, ele diz que um abismo chama outro abismo. É verdade, quando ela diz que está grávida, Davi vai forjar agora um plano, vai bolar um plano astuto, e olha que Davi era alguém que era quebrantado, era alguém que era segundo o coração de Deus, mas a Bíblia diz que ali Davi projetou para Urias voltar, dormir com a esposa, e nada daquilo acontecer, porque Deus não permitiu. Deus queria revelar o pecado, Deus queria fazer justiça, e fez. A vida de Davi daí por diante, quando Urias foi morto na batalha, ele leva uma carta ao capitão, pelas suas próprias mãos. Davi entrega uma carta onde ele mesmo ali tem sua sentença de morte nas mãos, e inocentemente ele não sabia que iria morrer. E ali quando ele é colocado na frente da batalha, ele é acertado fatalmente. Leblou trecante ou de lablassúria. A Bíblia vai dizer que Davi teve uma vida, um período da sua vida onde a espada cai na sua casa, onde começa a ter perseguição, destruição, os filhos, uns tramando contra o outro, uma filha é violentada pelo seu próprio irmão. Enfim, o pecado a qual Davi cometeu fez com que a espada entrasse na casa de Davi. Davi estava já sem suportar, não estava mais aguentando, e ali ele vai clamar a Deus, porque ele sente que a presença do Senhor está indo embora da sua vida. Ele não é mais aquele que outrora tinha intimidade, um relacionamento sincero com Deus. E ali quando ele sente que está perdendo a presença, ele simplesmente vai confessar o seu pecado, ele vai suplicar perdão de Deus, ele vai rogar a Deus que ele renove um espírito reto. Ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque tu és um Deus benigno. Apaga, lança no mar do esquecimento as minhas transgressões. Quando ele pede para que Deus apague, ele diz, segundo a multidão das tuas misericórdias. Amados, a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Salomão, lá em Provérbios 28:13, ele declara que aquele que confessa as suas transgressões, o seu pecado, e deixa, porque muitos confessam, mas não querem deixar. Ah, Senhor, me perdoa meu pecado, perdoa pelo vício, mas não querem tomar um posicionamento. Davi estava se posicionando, ele estava pedindo que Deus o lavasse completamente da sua iniquidade. Ele queria que Deus o purificasse de toda a imundícia, de todo o pecado, daquela queda a qual ele viveu, a qual ele passou. Ele declara no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões. Ora, Davi estava dizendo, eu sei do meu pecado, eu sei do que eu tenho cometido, eu sei que eu errei, e ele declara, e o meu pecado está diante de mim, está diante dos meus olhos, está na minha mente. Contra ti eu pequei, Senhor, eu somente pequei e fiz o que era mal às tuas vistas. Davi entende que Deus o contemplava no momento da queda, Davi compreende que não tinha como ele se esconder, porque se o pecado dele estava diante dele, quanto mais de Deus. Mas Davi queria algo novo, Davi queria um renovo, Davi queria sentir de volta a presença,
presença. Davi estava sentindo que Deus não era mais tão presente na sua vida e ele precisava dessa novidade. Ele precisava reatar sua comunhão, mas para isso ele precisava confessar suas transgressões. Confessa, deixa, porque Deus quer fazer coisa nova. E ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concedeu minha mãe. E no versículo 6 ele fala de maneira tremenda: eis que ama a verdade no íntimo. Orebadagaçou. Ai, eu sinto Deus aqui falando comigo e com você. Querido, nós temos que ser verdadeiros diante de Deus, porque diante de Deus não tem como você se esconder. Diante de Deus é isso que ama a verdade no íntimo. Decalaiaço. Você sabe o que você fez de errado. Você sabe o que você fez sem o homem ver. Talvez seu filho não viu, sua esposa não viu, seu esposo não viu, ninguém viu. Mas o Senhor viu, o Senhor contemplou. E Ele está dizendo: ei, eis que amas a verdade no íntimo. Era algo que Davi conhecia de Deus, que Deus ama a verdade. E no oculto me fizesse conhecer a sabedoria. Davi está dizendo: olha, eu lembro do tempo dos pastos, no oculto, quando ninguém me via, o Senhor me dava sabedoria para salmodiar, o Senhor me dava sabedoria para tocar a harpa, o Senhor me instruía de calabaraçou, para matar leão, para matar urso. O Senhor me dava no oculto sabedoria, o Senhor me fazia conhecer. Por isso que o Senhor ama a verdade. Aí ele vai pedir no versículo 7: purifica-me como sopo, ficarei puro. Eu quero pureza, eu quero limpeza, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Davi estava dizendo: eu preciso ser purificado, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir perdão. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ser verdadeiro com o Senhor. Aí ele diz: faz-me ouvir júbilo de alegria. Davi estava querendo gozo na alma. Davi estava desejando ser alegre novamente, como ele era nos pastos, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele estava se sentindo quebrado, ele estava se sentindo como um vaso de calabaraçou, quebrado. Ele diz: esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, Senhor. Cria em mim. Davi vai pedir para que Deus crie nele algo novo. Alabandai Soria. Receba esta palavra profética. Peça ao Senhor. Talvez seu coração está no pecado, na mágoa, no rancor, no ódio. Talvez você tenha se sentido insatisfeita porque alguém tem prosperado. Isso é inveja. E ali você está perdendo a presença. Amados, não há nada melhor do que ter a presença. A presença vale mais do que o ouro, do que toda a prata. A presença é inigualável. E quando Davi estava vendo que perdia a presença, ele dizia: não adianta eu ser rei, eu estar na cadeira, eu ter a coroa e não ter a presença. Alabandai a Soria. Não adianta eu ser rei de Israel, ter a fama, ter o sucesso, ter o poder e não ter a presença. De Camandocai a Soria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu sinto Deus aqui. E o que é que você quer que Deus crie em você? Ele tem poder para mudar teu coração. Ele tira o coração endurecido e coloca um coração de carne, um coração aquebrantado. Ele pede que Deus crie nele um novo coração, um coração puro, e pede também um renovo de espírito. Davi não pede a coroa de volta. Davi não pede, aleluia, para que Deus o exalte. Não, pelo contrário, Davi se humilha, Davi se prostra, Davi se lança na presença deles e pede: não retires de mim o teu Espírito Santo. No versículo 12 ele declara: dar-me de volta a alegria. Davi estava perdendo a salvação. Davi já não tinha mais o gozo. E sustém-me com o espírito voluntário. Oh, aleluia. Davi faz um pedido que não requer dinheiro, que não requer riquezas, posição. Não, ele quer novamente sentir a salvação na vida dele, a alegria, o gozo na alma. E um espírito aquebrantado, voluntário, que agrade ao Senhor. E ali ele diz que os sacrifícios para Deus não é deleites em holocausto. Não, Deus não quer sacrifício de homem, aleluia, de oferta. O que Deus quer é um espírito aquebrantado, é um coração aquebrantado. A esse o Senhor não resiste, a esse o Senhor não despreza. Davi está dizendo: se tu quiseres sacrifício, eu te darei. O que é que o Senhor quer que eu não possa dar? Eu te dou, Senhor, mas o Senhor não quer. O Senhor não quer uma oferta, o Senhor não quer um voto, até porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas. Mas o verdadeiro sacrifício que leva-se a cheiro suave às narinas do Senhor é um espírito voluntário, é o verdadeiro arrependimento, é o quebrantamento. Deus te prepara então para viver um novo tempo, uma vida nova. Davi estava dizendo: eu quero voltar a ter alegria, eu quero voltar a ter gozo. Meus ossos estão quebrados, eu sinto
sinto, Senhor. Eu quero que a minha boca se abra, os meus lábios cantem e entoem louvores ao teu nome e o Senhor possa receber. Receba essa palavra nesta manhã. Tome posse dela. Entrega tudo ao Senhor, confiando que Ele é o que te perdoa. Perdoa as tuas iniquidades e te sara, porque Ele é benigno. Confesse e deixe e viva o novo de Deus. Receba essa palavra, tome posse. Se você ainda não é inscrito no canal da missionária Daniele Diógenes, se inscreva. Ative o sino nas opções todas. Compartilhe com mais alguém e que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores seja na tua vida. Em o nome de Jesus. Amém.